Pessoal, então esse é o momento em que o relator de cada grupo, ou relatora de cada grupo, vai fazer um resumo do que cada grupo discutiu e os encaminhamentos que foram dados com relação às demandas que foram identificadas, os locais e cenários que futuramente os alunos podem ou devem visitar e as pessoas que podem trocar uma ideia, fornecer dados para cada um dos temas que foram discutidos. Para a gente começar então, cada grupo vai ter no máximo 10 minutos para fazer a sua apresentação. E a gente vai começar com o grupo que discutiu a violência doméstica. Quem que é o relator ou a relatora? Eu peço que os relatores possam se identificar no começo, que a gente está gravando aqui esse nosso encontro, poder se identificar e depois podem fazer a sua apresentação. Thalita? Não. Não teve tempo. No primeiro dia da apresentação. Os 2 dias da matéria. Ah, é? Meu Deus. A gente apareceu também. É, ninguém viu. Você descobriu? Pode começar? Então vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou a Ingrid, eu sou profissional de educação física, atualmente estou no 2º ano de residência em saúde da família e eu vou ser a relatora da mesa que a gente conversou sobre violência doméstica, tá bom? Acho que a gente pode começar falando sobre como a gente construiu, né, que é o entender, vamos começar de trás para frente. A gente começou se apresentando, tivemos uma conversa a respeito de como as pessoas, quem estava lá, né, quem são, onde atuam e quais foram as vivências delas. Então a gente foi partindo disso para definir quais foram as demandas, quais os serviços que o município oferece e quais pessoas que eles podem se comunicar, que é onde a gente vai chegar. Então, o primeiro ponto é quais as demandas identificadas que devem ser abordadas pelos alunos. A gente fez os seguintes tópicos. O principal é sobre a educação, que foi algo que a gente começou lá na semana passada, né, falando sobre a importância de educar os homens, falar sobre o afeto. Então, a gente trouxe essa educação e sensibilização a respeito das relações de gênero, visando desnaturalizar a violência. Depois a gente trouxe a necessidade de trabalhar com os homens o mais cedo possível nas escolas, que é algo que a gente trouxe bastante também desde a semana passada, que é algo que vem sendo construído e permitido, de certa forma. O não reconhecimento, aí vamos para questões que a gente identificou quando a gente atende essas mulheres, né? Então, como elas chegam no serviço de saúde, como elas chegam nos serviços, e o que a gente identifica que falta e que a gente poderia agregar. Então, temos o não reconhecimento a respeito do cenário violento vivenciado, bem como conhecimento a respeito dos tipos de violência. Muitas vezes elas identificam que só a violência física é uma violência e, na verdade, nós temos outros 4 tipos de violência, né? Tem também a não identificação dos serviços e dos equipamentos de proteção. Então, Botucatu tem serviços especializados para atender essas mulheres e muitas vezes elas não têm esse conhecimento. Tem também a necessidade de propagar a informação sobre os direitos assegurados. Então, muitas vezes as mulheres não sabem sobre os direitos que elas têm e é importante que a gente, como articuladores disso, a gente propague essa informação. Proporcionar espaços e abordagens que respeitem o protagonismo feminino dentro da sua história. Então, permitir que elas tomem suas decisões a partir da informação. Muitas vezes é passado para elas que, para que elas tenham alguma ação feita, elas precisam fazer boletim de ocorrência, por exemplo, e isso é uma desinformação. Então, permitir que elas tenham protagonismo dentro do cuidado delas,
passando a informação e deixando que elas decidam quais serão os próximos caminhos e dando todo o suporte para isso. Dificuldade de acesso das mulheres à psicoterapia para escuta e fortalecimento e enfrentamento da violência que está inserida. Uma coisa que foi levantada na mesa foi que muito se fala após a violência ter ocorrido, né? Mas muitas vezes a gente não tem um papel na prevenção a essa violência. Então, o acesso à psicoterapia, que infelizmente a unidade de saúde não consegue oferecer, mas quem sabe elaborar um espaço de acolhimento, e a gente vai trazer isso dando sugestões sobre grupos nas unidades. A desinformação sendo propagada em massa, na contramão da informação. Então, a gente ressaltou como que a desinformação chega primeiro, né? Como que a desinformação consegue ter um acesso maior do que a informação de fato. Então, a importância de construir a informação e de propagar isso. Isso foi o A. No B, quais os cenários e locais que devem ou podem ser visitados pelos alunos. A gente fez um levantamento de 8 locais que a gente conseguiu identificar ali na nossa mesa, que foi o Centro de Referência da Mulher, que é o conhecido CRM, Casa... É Ana Rosa mesmo? Na minha cabeça era Mão na Rosa. Aí eu fiquei, nossa, eu escrevi errado. Mão na Rosa. Bom, Casa Ana Rosa. As unidades de saúde, a gente trouxe porque elas são uma porta de entrada, mas também elas são um espaço que é possível que a gente faça grupos com essas mulheres. E a gente identificou que atualmente no Caimã isso já existe. Então, uma unidade de saúde que tem um grupo voltado para mulheres, em específico mulheres que sofreram algum tipo de violência. Então, isso também pode ser feito em outras unidades. Grupos ofertados nas unidades de saúde, grupos de serviço de fortalecimento de vínculo, salas de espera, então ir nas próprias unidades e conversar com os munícipes, PET Saúde Digital e o Nuvisan, que é o Núcleo de Estudos em Violência, Saúde e mas é que ela está editando. Só vamos, por exemplo, o Caimã. Ah, perfeito. Perfeito. Esses são os dispositivos que a gente identificou, mas eu acredito que outros possam agregar, então se vocês conhecerem. Tem também, a gente acabou não escrevendo, mas tem também o CRAS, que a gente também identificou. Se puder pôr aí no documento, o CRAS. Confiar? Qual? Equipe Confiar. CRAS. Mais uma. Site de tecnologia. Site de tecnologia. A rede de proteção à vida tem um trabalho específico para mulheres. Rede de proteção à vida também tem um espaço específico para isso. Interessante. A Secretaria da Educação, junto à OSC Renascer, faz um trabalho em agosto de lá. Maria da Penha vai à escola. Eles fazem uma semana nas escolas falando com as crianças sobre a Lei Maria da Penha. Onde que é o espaço? No lugar? É a OSC Renascer. OSC Renascer. Em agosto? Em agosto de lá. Tem uma semana de formação, palestra em algumas escolas. Perfeito. Aí, quais pessoas que podem receber os alunos, a gente acabou deixando só gerentes responsáveis pelas unidades de serviço, mas como sugestão principal da mesa, foi que a gente construísse um grupo, um espaço em que todas essas lideranças pudessem ir e pudessem conversar com esses alunos. Isso é algo que a gente começou a fazer lá no CRAS do Jardim Aeroporto, que foi um espaço em que todos os dispositivos daquele território, todas as pessoas que poderiam agregar foram convidadas para que pudesse ser elaborada uma conversa intersetorial. Então, como sugestão principal, eu deixei lá em cima do documento, é isso, que tenha essa conversa intersetorial e que os alunos possam fazer parte disso para que eles vejam todos os dispositivos e que eles levem informação para a população quando eles forem atender, principalmente. Acho que é isso. Gente, só posso contar uma coisinha?
Legal, Ingrid. Obrigado aí pela apresentação. Antes da gente dar prosseguimento com o próximo grupo, pediram para a gente fazer uma foto geral do pessoal que está aqui, porque eventualmente alguém pode ter que sair um pouquinho mais cedo. Assim a gente faz o registro de todo o pessoal que esteve conosco aqui nesse dia tão importante, discussões muito relevantes aí para o nosso trabalho, para a nossa semana que virá. Então vejam como vocês querem organizar aí, Thalita. Primeiro é a foto geral. Veja aí, Mary, você quer fazer também? Vem aqui, porque depois a gente vai fazer uma foto só daqui. Isso. Primeiro de todo mundo e depois da organização. Consegue pegar todo mundo aí, né? Agora aqui à frente o pessoal que está organizando aí os nossos encontros e também a futura semana de extensão. Rapidamente, pessoal da organização, também para a gente poder fazer um registro. A gente está, na verdade, participando de um momento histórico aqui com a faculdade, porque vem aí a primeira semana de extensão da nossa faculdade, né? Aí, legal. Você prefere Pedro? A mulherada dominando para variar, né? Tá lá. Aí, show. Vamos na sequência então? Segundo grupo, o relator ou relatora do grupo que discutiu violência sexual. Quem quer? Onde está? Você fala seu nome? Olá, boa tarde. Meu nome é Raiane. E o nosso grupo ficou responsável pelo eixo de gênero, falando da violência sexual. A gente também iniciou a nossa conversa falando um pouco sobre cada pessoa que estava ali, se apresentando, um grupo bastante diverso, né, com várias profissões. Isso foi muito bom, né? Acho que esse encontro aqui com essa diversidade para colaborar nessa semana de extensão. E sobre a violência sexual, então, quais as demandas identificadas que devem ser abordadas pelos alunos? A gente pensou em fazer uma espécie de letramento sobre o conceito mesmo, né, de violência sexual, para os alunos entenderem, né, a amplitude desse tema, entender que a violência sexual não se configura apenas naquela violência onde se tem uma relação com penetração, por exemplo, ela vai muito além disso, né, e ela está em vários ambientes. Então, para os alunos entenderem essa dimensão, entender quais são os tipos de violência, aonde isso pode ocorrer, os fatores de risco, como as pessoas que estão sob o efeito de álcool e outras substâncias, né, com a questão do consentimento, que não existe nesse momento, né, e que a pessoa ali não está, né, na capacidade de ter algum consentimento ou não, e isso vai ser configurado como uma violência sexual. A questão da violência sexual matrimonial, que muitos não reconhecem, né, só porque é com o seu parceiro ali dentro do matrimônio, não reconhece como uma violência sexual. Então, trazer todas essas perspectivas, né, da violência sexual para os alunos. E como uma segunda questão, a gente trouxe a importância da profilaxia e da pós-exposição
das pessoas, né, vítimas de violência sexual, do aborto legal, e também falar sobre o protocolo de VVS, de vítimas de violência sexual, e a importância de se fazer a notificação compulsória desse tipo de violência. Então, acho que como os assuntos abordados foi isso. Os locais e cenários que a gente pensou foram diversos, mas a gente trouxe alguns como o SAMECA, que é o ambulatório que atende, né, as crianças, adolescentes, vítimas de violência sexual aqui no HC, o CRM, o Centro de Referência da Mulher. A gente pensou no pronto-socorro também, né, que é aí a porta de entrada para os casos de violência sexual, e a atenção primária, saúde também, que acaba sendo a porta de entrada de todos os tipos aí de assuntos, né, em questão de violências, a Delegacia da Mulher, o Serviço Ambulatorial Especializado de Infectologia, também já falado pelo outro grupo, o SAEM, o Núcleo de Epidemiologia Hospitalar aqui do HC, para falar sobre essa questão da notificação, da importância da notificação desses casos. E a gente pensou no coletivo, né, também o Semeando Mulheres, que a gente tem a Lívia, não sei se ela está aqui, que é um representante, né, faz parte aí do grupo também, como um possível cenário. E a gente pensou em várias pessoas, né, que pode estar representando esses lugares. Um pouquinho, tá? Isso, como eu falei, né, no coletivo Semeando Mulheres, a Lívia está aqui presente. Do pronto-socorro a gente pensou na Cristiane Clorfi, a gente fala sobre o nome dela. No SAI, o Alexandre, que está aqui com a gente hoje também. No CRM tem a Andréia, que está aqui representando, e também a gente tem a Silvana, que está sempre lá junto com eles no CRM. Na delegacia a gente pensou na psicóloga Gabriela, que também está aqui hoje, não sei se ela está aqui ainda, já foi, mas também estava aqui com a gente hoje. E na PS a gente pensou na Ana Paula Freneda, uma enfermeira de referência da unidade Vila Ferroviária, que é muito parceira sempre para conversar com essas temáticas com os alunos também. E a gente pensou na doutora Cláudia Garcia e na enfermeira Mariana para estar conversando também sobre essas questões da violência nesses cenários. Acho que é isso. Obrigada. Raiene. Obrigado, Raiene. O terceiro grupo, violência contra mulheres trans. Quem que é relator? Ajuntou? Então, quem que é o relator desse grupo? O relator? A gente vai ter também uma avaliação, né, do nosso encontro. E a Thalita vai colocar o QR Code para que vocês possam acessá-lo. E, por favor, fazer a avaliação desse nosso encontro, dizendo que foi bom, que poderia ser melhor, né? Sugestões aí para outros que virão. Na sequência, a Thalita vai disponibilizar o QR Code para avaliação aí. Onde que está? A professora Cátia vai nos ajudar aí, que enquanto prepara a próximo grupo, vocês vão poder ter acesso aí ao QR Code para fazer a avaliação então desse nosso segundo encontro. Enquanto eles preparam aqui o material, do grupo que discutiu as questões ligadas ao racismo, quem é o relator ou relatora? Podemos fazer então, enquanto eles estão preparando aqui? Boa tarde, meu nome é Lívia Maria, e então estive aqui como relatora do grupo que levantou as questões relativas ao racismo. Então foi uma conversa bem legal, a gente conseguiu levantar vários pontos de debate. E o que nós pensamos para essa semana de extensão, né, o que nós achamos que seria bastante relevante e importante, é falar sobre os desafios da permanência estudantil, transporte, horários de aula. A gente acabou não escrevendo aqui, mas quando a gente conversou, tudo que nós levantamos foi justamente falando como a relação da raça e do gênero, né, no caso das mulheres também, como isso influencia
em como esses estudantes chegam para a universidade, como eles são olhados dentro dos espaços e do porquê é que isso, onde que o racismo entra em todas essas questões. Então, por isso o desafio da permanência estudantil, nós conversamos sobre a implantação das cotas raciais, tanto em relação aos estudantes, mas também em relação à equipe de docentes. Então, a nossa conversa foi toda em relação à raça, por isso esses pontos. Também falamos sobre a falta de letramento racial, que também seria uma demanda, de se os estudantes e aonde eles vão entendem o que é o letramento racial, quais são as definições de cada tema, o que é crime, o que não é. Então, isso também seria importante de ser debatido. As formas de enfrentamento ao racismo, então não só saber o que é que está acontecendo, mas também como agir em relação a isso. E a ausência ou poucas referências de pessoas negras nos espaços universitários e nos cargos de gestão e de decisão. Então, a gente também identificou que se a gente não consegue se enxergar em outros cargos, né, quando um estudante chega aqui e não se vê representado, será que ele vai querer continuar nesse curso? Será que eu vou me sentir fortalecido para dar continuidade? Então, assim, demandas que a questão racial interfere em todos esses quesitos. E nós colocamos quais locais ou cenários que devem ou podem ser visitados pelos alunos. A gente conversou bastante que aqui na Universidade de Botucatu existe o NUP, que é o Núcleo Negro de Extensão. Então, o NUP já realiza atividades, né? E o que a gente comentou é que acaba sendo optativo, então nem todo mundo vem. Então, que talvez uma ação importante seria que os estudantes participassem das ações, de alguma ação do NUP, ou nessa semana de extensão, ou em algum momento, mas que fosse obrigatória a participação para que todos conheçam o NUP e as ações que ele faz. Porque a partir desse conhecimento, vai ser muito mais fácil levar a informação para outros lugares, né? E outros locais a serem visitados seriam escolas, né, da rede pública, estadual e municipal. Os movimentos sociais baseados na cultura negra, né? A gente falou de alguns movimentos que são da cidade de Botucatu, a importância de se conhecer a história negra da cidade de Botucatu e a difusão disso. Então, por isso, estar próximos aos movimentos locais. E também os agentes de segurança pública, falar um pouco sobre a abordagem policial, a questão do racismo, como que ela se apresenta nesse momento em relação aos agentes da Polícia Militar e os agentes da Guarda Civil Municipal também. E no terceiro item, quais pessoas podem receber os alunos para falar, nós identificamos que a questão do racismo, ela precisa ser trabalhada desde a base. Então, como foco principal, seriam atingir os estudantes das escolas e, junto com eles, as suas famílias, porque às vezes o aluno escuta algo na escola, participa de uma palestra, participa de um teatro, um debate, mas quando chega em casa, os pais continuam com ideias antigas e que acabam perpetuando o racismo, né? Então, seria importante também que os pais dessas crianças fossem contemplados nessas atividades, para também todos ouvirem juntos. Professores do ensino básico, então, no mesmo sentido, né? Se a gente acaba recebendo um aluno que sofreu racismo, mas se o próprio professor não souber acolher ele e encaminhar, também acaba que não vai ter um trabalho realizado, né? Então, também conversar com os professores, né, gestores de escolas, por isso foi colocado aqui Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria de Ensino, que seriam responsáveis pelos professores. E aí também os professores da universidade, também contemplando aí o NUP, no caso de trazer esse debate também para os professores, né, o acolhimento dentro da sala de aula, a continuidade dos estudos, né, o incentivo aos alunos. Então, a gente colocou esses itens. Aí aqui embaixo um breve relato, nós fomos colocando mais sobre o que a gente conversou, alguns pontos de discussão. Acho que esses não precisa ler, né? A etapa do debate. Né? Então, foi mais isso, mas assim, com base no relato é que nós preenchemos as 3 questões. Muito bacana. Agora sim, a gente pode apresentar então a violência contra mulheres trans e LGBTfobia. Vamos lá? Olá a todas as pessoas presentes, eu me chamo Jess, sou uma jovem travesti e representante do coletivo V Trans.
A gente começou a conversa discutindo quais eram as pessoas que estavam na mesa. Então, haviam profissionais que atuam no ambulatório trans, pessoas do movimento social, da delegacia das mulheres, pessoas que trabalham na área da saúde. E a partir dessa conversa intersetorial, a gente respondeu as questões. A gente separou em demandas. Então, nossa primeira demanda foi a questão da educação. A gente discutiu um déficit de formações de profissionais que atuam na área da educação, que saibam lidar com questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Então, como ter uma abordagem mais humanizada com crianças e jovens LGBTs, com crianças e jovens trans e travestis. Uma dificuldade de dialogar com os familiares que têm essas crianças e adolescentes na família. Então, às vezes a família não aceita, mas a escola é um espaço de segurança, de proteção dessas crianças. A gente também discutiu bastante sobre o acesso aos banheiros, né? Essa dificuldade de permitir que as pessoas trans acessem o banheiro que elas se identificam. Então, quais são os caminhos para a gente tornar esse direito básico realmente um direito. E daí a gente discutiu sobre as barreiras institucionais para discutir esse assunto, que tem muitas pessoas da área da educação que não têm interesse de se aprofundar nesse diálogo. A gente discutiu sobre a saúde mental, que não existe uma preocupação real com essas crianças e adolescentes, com o que eles passam, vivenciam, mas sim, o pai de tal aluno vai falar tal coisa, os familiares de outra família vai falar isso, mas nunca a individualidade daquela criança e adolescente. A gente discutiu também sobre o ECA e a política integral da saúde da população LGBTQIA+, que esses documentos deveriam ser mais lidos. Então, tem um estudo dos profissionais da educação. A gente discutiu também quais seriam as entradas para discutir com a Secretaria da Saúde essas demandas, e que o nome social muitas das vezes não é respeitado. Então, nem todas as pessoas têm direito ao nome dentro das escolas e afins. Daí a gente foi para uma outra demanda, que é a saúde. Então, a gente discutiu sobre o descuidado das pessoas LGBTQIA+, nos espaços de saúde. A gente falou a importância da formação profissional para essas pessoas, então que elas entendam o que é a população LGBTQIA+, como ter um cuidado mais humanizado. A gente também discutiu sobre o fluxo do cuidado VVS para pessoas LGBTQIA+, sobretudo pessoas trans e travestis, para evitar uma revitimização. Será que as pessoas estão sendo atendidas da forma que deveriam ser? A gente falou sobre as barreiras no acesso ao cuidado da saúde sexual e reprodutiva dessas pessoas. Discutimos formação universitária e também falamos da importância de difundir a lei do minuto seguinte aqui do município de Botucatu, que fala que o exame sexológico deve ser feito até 72 horas, inclusive o Hospital das Clínicas aqui é muito importante para isso. Daí a parte de direitos, a gente falou sobre a OAB, de ter espaço com profissionais que possam atender essa população, tendo em vista os altos índices de preconceito. Falamos sobre o letramento e os problemas de não ter um letramento sobre o assunto, e sobre os locais que a gente levantou para o desenvolvimento de atividades. Foi as escolas, a Secretaria de Educação, então fazer um mapeamento de espaços que devem ser contemplados com ações que discutam essa temática. O coletivo Vetrans, que é uma articulação trans LGBT+, aqui no município de Botucatu. O ambulatório trans, que atua especialmente com pessoas trans e travestis, tanto na questão psicossocial, também de hormonioterapia. O programa STAGES, a gente acha que pode ser um caminho também. Rede de atenção à saúde, e também um grupo da Comissão da Saúde LGBTQIA+, a nível municipal, que está se formando para discutir protocolos para um atendimento mais humanizado. Creio que seja isso. Obrigado. Na sequência, agora, violência contra a pessoa com deficiência. Quem relata? Legal. Pessoal, não esqueçam de fazer a avaliação do nosso encontro, tá bom?
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana, sou fisioterapeuta e R1 de Saúde da Família. Na nossa roda de conversa, a gente teve a Patrícia e o Alberto, né, 2 psicopedagogos, né, com deficiência auditiva. Tivemos o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, o professor Felipe e o professor Neilson, e a presidente também da Arte Convívio. Então foi uma conversa muito boa. Eu queria estar definindo o que é capacitismo, primeiramente. Capacitismo é a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência, tratando-as como inferiores ou incapazes. Nas demandas que a gente anotou que há uma ausência de dados da quantidade de pessoas no município que são deficientes. 80% das pessoas com deficiência, elas não conseguem acesso ao mercado de trabalho. Esse dado quem compartilhou com a gente foi o Alberto. E tem cerca de 4.000 pessoas declaradas deficientes no município. Essa notificação é compulsória, né? Uma vez que passa para uma unidade de saúde, é necessário notificar essa deficiência. Mas não falam qual deficiência é, se é uma deficiência de mobilidade, intelectual, mental. E outra demanda que a gente encontrou é as barreiras arquitetônicas. O Felipe comentou que há apenas 16 vagas para deficientes na Rua Mano de Barros. Então a gente vê que é também uma segregação, assim, para não ter acesso mesmo ao comércio, né? A comunicação deficitária, como a falta de legendas em reuniões, tradução em escolas, universidades, a violência doméstica contra a pessoa com deficiência. A gente sabe que as famílias elas são muito sobrecarregadas e acabam tratando de forma agressiva, né, esses deficientes. O abandono parental, a violência institucional, como a falta de espaços para cadeirantes de uma recepção, a dificuldade do acesso nas escolas, participação social e política, né? Às vezes para fazer um título de eleitor, estar ativo, né, na sociedade, falta de recursos para as políticas públicas, falta de serviços especializados para a população deficiente. Eu, por exemplo, atendo no CSE de terça-feira. É muito difícil você encaminhar para algum lugar. Pode ser o Lúcio Montoro, o ADEFIB, mas não tem muitas opções aqui no município. A invisibilidade dessas pessoas e a política de trabalho e renda. Pode baixar. Bom, a gente sugeriu umas ações, como o levantamento de quantas pessoas deficientes existem no município, quantas sofrem com barreiras arquitetônicas, sociais e políticas, e definir quais são essas deficiências, né? Esqueci seu nome. A Maria comentou sobre a gente fazer o diagnóstico biopsicossocial, para definir qual é o tipo de deficiência, e a fiscalização no trânsito também para ver quem é que está ocupando as vagas dessas pessoas. Alguns lugares que os alunos podem visitar é o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? A ADEFIB, que é a Associação dos Deficientes Físicos. Eu conheci hoje o projeto Dalmora, né? Que comentaram comigo. Uma visita domiciliar no CSE também, onde a gente pode vivenciar mesmo a realidade das famílias que têm essas deficiências. A APAI, o Centro de Inclusão na PLAP, a Lúcia Montoro, as residências inclusivas da Allan Kardec e a Arte em Convívio. E quem pode recepcionar, eu coloquei até o telefone do Nilson, né, que ele é o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, e algum agente técnico e um principal executor do serviço. Minha professora, foi muito interessante. Essa legenda aqui apareceu pela primeira vez nessa universidade. Então, ela vai traduzir para você já. Deficiente. É filho dos outros. Se eu vou começando a olhar como deficiente é aquele que a pessoa é filho dos outros. Se seu preconceito for desse tamanho, abre seu coração. Só fazer um reporte naquela... Ô Mário, dá o microfone para ela, porque daí eles ouvem. Tem 4.000 pessoas com deficiência, mas acho que assim, é importante dizer que isso foi uma colocação do Nilson, né? Que
são pessoas que se autodeclaram deficientes para terem o acesso à vaga de estacionamento, né? Porque, na verdade, a gente falou da importância da gente estar aqui e da importância de ter a universidade junto com a gente, porque Botucatu precisa urgente de um diagnóstico biopsicossocial para que a gente possa, de fato, elaborar políticas que atendam a demandas dessa população, porque a gente não sabe quantos deficientes tem, quem são, onde estão e o que é que eles estão recebendo em termos de benefício. Então, assim, é importante que a gente até propôs, inclusive, que seja um projeto de pesquisa ou de extensão da universidade, de fazer esse levantamento, e aí o Nilson, como presidente do conselho, se prontificou a colocar essa demanda para o conselho, a votar essa demanda, para a gente deixar de fazer de conta que a gente atende pessoa com deficiência, para a gente de fato atender as pessoas com deficiência. Legal, e para a gente encerrar, o grupo que discutiu a violência contra as pessoas em situação de rua. O professor Guilherme, nosso relator. Então, o nosso grupo foi formado por mim, pela professora da Infecto Karen, pela Maria Luísa e pela Luana, da Residência Saúde da Família. Nosso grupo estava pequenininho, então a gente surtiu bastante discussão e debate, né? Então a gente avançou em várias coisas. Então o que a gente traz aqui é um recorte, né? Porque quando a gente vai pensar em demandas dessa população, a gente não esgota aqui as demandas. Foi o que a gente colocou de principal. Acho que a principal demanda do Pop Rua é a invisibilidade, tanto na sociedade quanto na rede de atenção à saúde, né? Eu acho que eu estou agora coordenando um PET, que é o cuidado aos trabalhadores em situação de rua, às trabalhadoras do consultório na rua, e a gente tem trabalhado esse ponto-chave, né? Então a gente percebe, e até a própria equipe, né, relata isso, da dificuldade de adentrar, né, o serviço de saúde, o quanto que essa população é marginalizada e excluída. Então um ponto que a gente colocou foi essa. Outro que essa questão, já que ela é invisibilizada, ela vai ter uma dificuldade de acesso no cuidado, né? Então esse é um outro ponto. Outro ponto que a gente coloca também, as diversidades de violência Pop Rua, principalmente do aparato guarda e polícia militar, né? Infelizmente, quando esse aparato vai abordar, já aborda com violência, né? Então acho que isso é um ponto que a gente precisa. Então, acho que uma demanda que fica aqui, né? O nosso grupo PET já começou a pensar, a gente já tem uma capacitação pronta para trabalhar a questão do que é o consultório da rua, qual é a função e qual é o objetivo dele dentro da rede de atenção psicossocial. Então, acho que agora a gente, com essa questão da semana aqui, a gente pode aprimorar essa questão, né? Para a gente tentar letrar um pouco, né? Porque a partir da hora que a gente tira a pessoa da ignorância e a pessoa ela toma a informação, ela ganha uma responsabilidade social, porque ela não pode mais falar que ela não sabia, né? Então, ter conhecimento é um perigo, né, gente? Porque a partir da hora que você tem o conhecimento, você tem uma responsabilidade social de fazer diferente. Então, eu acho que o primeiro movimento aqui é a gente fazer um letramento tanto na sociedade quanto para as equipes de saúde nesse sentido. O que é a população em situação de rua e como o consultório na rua funciona, né? Nesse sentido, para a gente integrar e potencializar esse cuidado. Eu acho que outra coisa também que fica muito solto é a ausência de fluxo, não há um fluxo de cuidado, né? Essas pessoas elas se perdem ali, né? Então, por quê? Por que se perde esse fluxo? Por causa de uma questão das barreiras, e aí, gente, eu não vou aqui elencar, mas existem inúmeras barreiras de acesso. Então a gente precisa identificar essas barreiras e depois a gente precisa pensar. Então por isso que o letramento é importante, porque ainda essas pessoas, elas são vistas muito parecidas com as pessoas que adoecem do álcool e de outras drogas, né? Que são pessoas vagabundas, que não querem nada com a vida, que estão lá porque querem. Então se a gente precisa, você vê que a gente volta aqui, ó, no cultural,
Então a gente precisa desconstruir esse cultural para a gente começar a pensar o cuidado dessas pessoas. Então por isso que o letramento aqui é muito importante, né? A gente começar a pensar, refletir sobre, desnaturalizar essas violências que são naturalizadas na nossa sociedade. Aqui nem estou entrando em detalhes de gênero, né, da questão que hoje a professora Laura falou bastante. Aí eu acho que outra coisa também, né, acho que falei então essa questão da presença da cultura higienista. Infelizmente, quando vai se pensar algum cuidado para essa população, sempre é voltado nessa questão do higienismo, tirar da rua e limpar as ruas, né? Então a gente precisa também começar a mudar, né? Se essas pessoas estão na rua, elas não estão à toa, né? Sigmund Bauman, não é Freud, Bauman falava já, né? Que a desigualdade social não é uma falha e nem um erro do sistema, e é sim o sistema funcionando perfeitamente. Então, quando você toma consciência de uma fala dessa, você fala, opa, peraí, trabalhar no consultório na rua, cuidar de pessoas em situação de rua, você está indo na contramão do sistema. Então, já começa por aí, né? Então, para trabalhar com essa população, a gente precisa entender um pouquinho dessa questão da como que eu olho o outro. Se eu olho o outro numa relação vertical de cuidado, eu já não consigo trabalhar com a sua população. Então, primeiramente, a gente precisa trazer aqui qual é a filosofia de vida minha, né? Em cima disso, a gente vai começar a pensar aqui. Se eu não desconstruo qual é a filosofia de vida minha na sociedade, a gente vai ter problema aqui. Se eu tenho uma relação vertical com as pessoas, eu vou ser higienista. E aí eu não vou conseguir atingir a função, por exemplo, do consultório na rua e do cuidado a essa população. Eu estou falando do consultório na rua porque eu sou da saúde, mas a gente pode abranger aí toda a questão da Secretaria da Assistência Social, que a gente tem o Espaço Acolhedor, a gente tem o Centro Pop, né? Agora a gente vai ter uma equipe de abordagem, então a gente se vê. Então, se criando essas equipes, mas essas equipes, elas precisam ser criadas na cultura do cuidado humanizado, na cultura de entender quem é essa pessoa e quais são as reais necessidades e demandas dessa pessoa. Então, por isso que eu coloquei essa questão da gente desconstruir. Vocês percebem que todas essas demandas, elas voltam sempre na mesma, né? O letramento, a desconstrução dessa cultura societária que a gente tem. E está dentro na gente, viu, gente? Todo mundo aqui é preconceituoso, todo mundo tem. Eu estava conversando muito com o grupo, né? Qual que é a importância do preconceito? Primeiramente, você tem que identificar, reconhecer. Depois você traz para a consciência. A partir da hora que você traz para a consciência, você vai começar a pensar ações para tentar desconstruir. Olha quão complexo é, né? Então, por isso, olha quão complexo é cuidar dessas pessoas. Por isso que sempre fica voltado nesse cuidado higienista. E eu acho que pensar, né, esse desconhecimento, né, das necessidades básicas da população atendida, porque sempre quando a pessoa em situação de rua chega no serviço, a primeira coisa que o serviço quer fazer é dar um banho. Será que é isso que ela está precisando? Será que essa, neste momento, a real demanda e necessidade dele? Porque eu sempre penso a minha demanda e projeto no outro. Isso não é cuidar, né? Então, por isso que eu coloquei aqui essa questão de entender melhor, né, essa questão das necessidades básicas. Por que eu estou falando isso? Porque na cidade de São Paulo já teve um programa super bacana, se alguém já não viu, olha, que chama Programa Braços Abertos, né, que era do Fernando Haddad, que ele trabalhava com o quê? Com Housing First. O que é o Housing First? Primeiro, eu vou cuidar das necessidades humanas básicas dessa pessoa. Depois eu vou pensar se ela é adicta, se ela tem alguma questão de saúde mental. Aí o que aconteceu? Saiu o Fernando Haddad, entrou um governo conservador, foi trabalhar o quê? O Treating First. O que é o Treating First? Primeiro você procura tratamento, para depois a gente pensar as necessidades humanas básicas. Vocês percebem que o tempo todo entra na questão cultural. Por isso que a política de governo ela é importante, né? Nesse momento a gente tem uma política de governo do Estado extremamente conservadora, que não está muito preocupada com essa população. Então, por isso que a gente vai colocando o quanto que a gente acaba indo na contramão do sistema. E aí a Maria Luísa, nutricionista, um aspecto muito importante que essas pessoas perdem é a insegurança alimentar. Imagina o acesso de alimento que essas pessoas têm.
né? Se já foram negar tudo para ela, até o morar, né? Imagina o acesso. Então, a segurança alimentar é uma demanda muito interessante que a gente pode pensar futuramente. Aí, cenários, o que a gente pensou? Pensamos Centro Pop, Consultório na Rua, Espaço Acolhedor, EMUD, SARAD, CRAS, Secretaria da Assistência Social, para entender como a Secretaria tem pensado, organizado esse fluxo de cuidado. Faltou aqui colocar a Secretaria de Saúde também, porque se a Secretaria de Assistência Social não estiver articulada com as outras secretarias, as coisas não funcionam, né? O ambulatório sai de infectologia, porque a professora Karen falou bastante sobre a questão, o quanto que essas pessoas, quando elas se contaminam com alguma IST, o quanto que elas têm dificuldade de cuidado, porque a gente sabe que a IST você precisa ter uma continuidade ali do tratamento, né? Isso se perde, principalmente a tuberculose, né? Algumas outras doenças que precisam desse segmento. Então, o quanto que é importante os serviços, eles trabalharem articulados. O banco de alimentos, né, entender o quanto que esse banco de alimentos tem olhado para essa população, tem trazido para perto, articulado. E aí as pessoas, a gente deixou de forma mais genérica, a gente pensou os gestores, os profissionais, né, desses serviços, e aí pensando numa visita agendada, mas já agendar a visita e já pensar em ações junto, né? Então, o que dá para fazer junto? O grupo que for visitar, né? Eu acho que articular, né? Eu acho que tem várias ações acontecendo. Pesquisadores com expertise. Eu acho que pesquisadores com expertise, quem quiser participar, o nosso PET Equidade, foi um desafio, né? A professora Marli está aqui. Foi um desafio desenvolver esse PET Equidade, porque a gente trabalhou com temas sensíveis, né? Então, por exemplo, hoje a Laura falando, né? É super difícil entender, introjetar o que é identidade de gênero, toda essa questão. E aí, mensalmente, a gente está tendo conferências e a gente chama uma pessoa com expertise para tentar nos letrar, né? Para a gente se capacitar e conseguir levar isso para a comunidade. Terça-feira que vem, a gente vai ter o psicólogo do Colaboratório Nacional da População em Situação de Rua, ele também é docente da Fiocruz Brasília, o Marcelo Pedra. Ele vai falar um pouco sobre o cuidado às pessoas, o cuidado à saúde da população vulnerável. Então, quem quiser participar, depois me avisa, eu mando o link. Eu não vou disponibilizar o link porque a última conferência que a gente fez do PET, que era sobre consultório na rua, e era uma médica sanitarista que falou, invadiram e foi um auê. E a professora Eliana, que estava como coordenadora, ficou desesperada, como faz para derrubar? Foi um auê. Então agora a gente não disponibiliza, mas quem quiser depois me procura, e aí vocês podem participar. O que mais? Aí também a gente pensou o PET, a gente pensou as ONGs, né? Movimentos sociais, por exemplo, entrar em contato com o Movimento Sem Teto de São Paulo, Campinas, né? Outras experiências, né? Por exemplo, Consultório na Rua de Itapetininga, de São Paulo, experiências exitosas que têm acontecido. Então a gente foi pensando essas pessoas, tanto no sentido deles contarem um pouco para a gente, também de a gente ir fazendo parcerias. Então o grupo ele fez um recorte, e eu acho que era isso. Obrigado, professor. Legal? Passar agora a palavra para a Kátia, para que ele possa fazer o fechamento, em nome do nosso escritório de apoio à extensão. Gente, muito obrigada. Acho que atingimos plenamente nossos objetivos. Para além deles, cadê a Dora? Precisa sair já? Porque, nossa, a gente pensava, quando a gente começou a pensar, o que nós vamos fazer lá com os alunos? A gente falou, vamos ouvir a população, porque ela sabe nos dizer, né? Porque nós aqui dentro não temos ideia do que está acontecendo. Quer dizer, ideia a gente tem, mas é só uma ideia. Então, a gente queria agradecer imensamente a participação efetiva de todos. Vocês não tenham dúvidas que vocês vão continuar conosco na semana de maio. E eu queria, como é um tema bastante
motivador, né, essa questão da violência, e fechando hoje aí o nosso segundo encontro, eu queria ver se há alguém que gostaria de fazer algum pronunciamento, ou se a gente pode fazer, se vocês pensarem em alguma moção, que seja algum documento dos nossos encontros aí, para que a gente também leve isso para os alunos na primeira semana que vai acontecer em maio. Lívia. Eu acabei não falando na hora da apresentação aqui, mas eu estou atualmente como presidente do Conselho da Mulher aqui da cidade. Dentro do Conselho eu represento a cadeira do Movimento de Promotoras Legais Populares, que é um movimento feminista de educação popular para mulheres. Então, assim, dentro de todo esse movimento, participando dele, foi que eu entrei no Conselho da Mulher, para justamente também, como parte da sociedade civil, levar esse assunto, né? E, infelizmente, a gente está tendo, né, uma corrente de violências contra mulheres que tem levado também à morte, tem levado à desestruturação de famílias. Então, acho que é importante a gente levantar, ainda mais que esse é um seminário voltado para isso, que saia mesmo essa moção de repúdio, tanto para a própria sociedade, que continua perpetuando o machismo, que mata mulheres, que destrói famílias, e também uma solicitação mesmo que o poder público possa se mobilizar para ter um plano de enfrentamento a essa violência. Que dentro da universidade também, cada estudante, os gestores, também busquem bolar esse plano, porque a gente sabe que assim, a Unesp tem mudado muito, mas por muitos anos os trotes no início do ano eram violentíssimos. Então, assim, que essa corrente de que esse tipo de trote não aconteça mais continue, e também pensar em relação a tanto estudantes dentro da sala de aula, mas também colegas de trabalho, que o enfrentamento à violência aconteça em todos os lugares. Então, eu queria colocar essa moção. Isso que eu pedi, porque você sabe que depois... Acho que é uma moção de repúdio, então, contra toda... E aí a gente vai ver, né, se todo mundo concorda, uma moção de repúdio contra todas as formas de violência e discriminação, né? Porque foi muito dito aqui essa questão da invisibilidade que passa pela discriminação, né? Então, uma moção de repúdio, que acho que a universidade, né, a hora que ela convida a sociedade a vir discutir, ela se inclui, né, e ela deve reproduzir isso, inclusive, dentro do próprio universo universitário, né, contra todas as formas de violência, com a violência em todas as suas formas e contra todas as formas de discriminação. E como que seria essa segunda... Pode falar. Acho importantíssimo. Você também precisa. Não precisa para gravar. Eu acho importantíssimo a moção de repúdio, né? Não só contra a mulher, como você colocou, contra todas as violências, mas eu acho que a gente precisa criar um pacto aqui para que isso se estruture no nosso município, porque eu acho que as mudanças ocorrem nos municípios, é no lugar onde a gente vive. A gente sabe que no cenário nacional tem muita violência, mas a gente sabe que em Botucatu tem violência institucional, tem violência contra as pessoas, e eu acho que a gente precisa que os alunos que estão chegando, né, que eles façam esse pacto com a gente, que a gente torne Botucatu uma cidade mais inclusiva, menos violenta, mais solidária, né? Acho que a gente pode pôr um pacto, né, entre a Faculdade de Medicina. Não sei se a gente pode falar por toda a universidade, né, e aqui acho que a gente só tem a Faculdade de Medicina, né, nesse momento. Então, um pacto entre a Faculdade de Medicina e os membros da sociedade civil, né, para que a gente avance, né, em discussão de políticas públicas para o enfrentamento para a construção, avançar a construção de políticas públicas inclusivas, né, e de combate a todas as formas de violência e discriminação.
uma cidade mais inclusiva. Aí a gente pode redigir depois de uma forma mais, né, Carlos? Alguma coisa um pouco diferente disso ou além disso. Eu acho que teve alguns momentos que foram citados, por exemplo, a Maria ela não foi nominada, mas a Arte Convida está lá, que eu acho que é importantíssimo, que os nossos alunos vão lá, né? Eu acho que teve vários momentos que a gente teve aí, várias situações que foram nominadas como momentos adequados para os nossos alunos irem conhecer. Pode falar. Na verdade, é um complemento, porque na semana passada a gente falou bastante sobre dados, e também apareceu novamente o quanto os dados são subestimados, o quanto eles são escondidos, e a gente sabe que dados existem aos montes e as pessoas, né, e as ideologias escolhem quais dados apresentam. Então, Botucatu ainda é tida como a cidade mais segura para se viver no Brasil, porque tem um baixo índice de homicídios e de violência patrimonial, mas em paralelo continua sendo uma das cidades mais violentas com mulheres e crianças, com um dos maiores índices de estupros e violência sexual, e a gente sabe que muitas das coisas não aparecem porque não é conivente aparecer. Então, quando a gente vai perguntar qual que é a taxa de racismo, qual que é a taxa de bullying nas escolas, o que acontece, como são tratados, esses são dados que precisam ficar à mostra, é claro, com muita responsabilidade, mas eu acredito que junto nesse pacto e nessa fala sobre enfrentamento, eu acho que o antes é tratar com seriedade os dados e na sua abrangência. Então, a professora Doralina não está aqui, mas como ela vem falando em todos os encontros e todas as oportunidades, da necessidade da gente ter um observatório de violência, ou seja, uma reunião dos dados de diversos sistemas que existem, e a universidade tem competência e capacidade para auxiliar nesse processo. A gente tenta... A gente podia criar um fórum municipal para discutir a questão da violência. A Maria falou assim, a gente poderia e deveria criar um fórum municipal em que sejam discutidas a violência e as formas de enfrentamento. Eu estou falando aqui para ficar gravado. Não tem problema. Então, acredito que sim, trazer essa fala sobre o fórum, né, e sobre o observatório. O observatório é algo constante, né, que vai só encorpando cada vez mais. E aí um convite também a todas as pessoas que estejam interessadas em fazer parte desse observatório e nos auxiliar na construção desse espaço. Mas acho que sai como demanda, né, a questão da articulação para um fórum permanente, né, de combate à violência. E eu acho que eu gostaria, enquanto FMB, de responder uma pergunta e uma provocação que a sociedade fez, é que eu acho que foi colocado que há uma expectativa de que a Faculdade de Medicina, enquanto universidade, ela se prontifique a ter projetos de pesquisa e extensão que possam trazer dados, né, para essas questões. Então, acho que um apelo da sociedade para que a Faculdade de Medicina invista em projetos voltados para aprimoramento de dados que possam melhorar as políticas públicas, que é um pouco o que o Down Hora veio fazer com as crianças com síndrome de Down. Mas se eu tenho um déficit de diagnóstico de deficiências, nada mais justo de que a gente faça um grande projeto e que a gente busque esses dados e eles vão aparecer. Tá? Então, acho que sim, um apelo da sociedade para que a Faculdade de Medicina invista em projetos voltados para o aprimoramento de dados que possam apoiar a formulação de políticas públicas. Ou a gente precisa, talvez, lembrar mais, mostrar mais para a sociedade, porque a professora Dina trabalha com violência, você dá uma hora, trabalha com... para que a invista... invista em projetos voltados para dados e amplie a divulgação, depois a gente redige, e amplie a divulgação dos dados já em andamento, dos projetos em andamento. Aí a gente redige bonitinho. Tá?
acho que são duas questões, né? Ajudar, então assim, já que vamos pesquisar coisas que tragam dados para a sociedade que possam mudar a política pública, né? Aí FAPESP, e algumas já estão em andamento, a gente precisa divulgar e levar para a sociedade, tá? Mais alguma coisa? Que aí depois a gente vai redigir isso como um documento e a gente pode compartilhar aí com a maioria das pessoas. Eu acho que aqui na faculdade a gente tem bastante material já produzido. Tem a professora Cátia, que trabalha com Down, tem a professora Marli, que é mulheres que fazem sexo com mulheres, tem muito material produzido. Eu, no consultório da rua, qual que é o seu nome? A Silvânia está falando aqui sobre a questão sobre comportamento suicida, entendeu? Eu tenho, né, algumas pesquisas que eu coletei no SAMU, então acho que o corpo docente, junto com o corpo discente, tem produzido bastante pesquisa e também extensão, né? O PET Equidade, que são 5 grupos tutoriais que estão lá na sociedade trocando. Tem agora o grupo PET Saúde Digital também, que está aí tentando pensar essa questão, levar, né, a saúde digital para o SUS. Então, ou seja, o que a gente precisa mesmo, eu acho que isso é uma demanda que tem vindo muito na congregação. Eu saí agora da congregação que não estou com representação, mas quando eu estava, né, essa preocupação, até a gente contratou uma empresa de marketing para a gente tentar, né, fazer esse letramento, tentar traduzir as nossas pesquisas para a sociedade compreender. Então a gente pega a pesquisa e a gente transforma a pesquisa em dados, por exemplo, Instagram, né, leia notícias, alguma forma para a sociedade também ter esse acesso. Entendeu? Acho que está faltando essa questão da divulgação dos dados. Eu gostaria de fazer uma colaboração, uma sugestão da faculdade ter um grupo formal de consultoria para as instituições que trabalham com mulheres. Por exemplo, nós fazemos parte da Associação Casa na Rosa. Como e o que fazer, por exemplo, quando as pessoas nos procuram? Então, a Unesp, ou a parte da medicina, tem um grupo que pode te orientar, tem um grupo que pode te ajudar a implantar projetos também que falem sobre isso. É só uma sugestão de ter um grupo de consultoria sobre o tema. É bem a articulação, né, da universidade com a sociedade. Eu acredito que a política pública nesse município e alguns municípios que já estivemos ainda não está preparada para atender necessidade. Esse é um movimento popular que a gente está fazendo aqui, é um olhar mais visível. Da minha parte, nós moramos aqui, vai fazer 2 anos, já sentimos discriminação no setor mágico, no pouco tempo, chamaram ela de muda surda, que não podia usar no meio de comunicação, não usando. E também na administração, as pessoas veem a gente na rua, olha os 2 mudos, eles chamam a gente de mudo. Neste nome, porque apesar de deve ter mais de 1.080 crianças jovens e crianças surdas, a maioria vive na rua pedindo esmola, pedindo adesivo, uma vergonha. A política pública não vai resolver. Enquanto não tiver uma administração mais eficiente, com pessoas que tenham um pouco dessa experiência que já viveu. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, acho que é isso mesmo, juntos somos fortes e vamos construir cada vez mais esse caminho aí. Podem contar conosco, né? Falo aí em nome da Faculdade de Medicina, enquanto coordenação do escritório, mas tenho certeza de que todo mundo que está aqui está pactuando tudo isso, por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, acho que foi maravilhoso, muito além do que a gente esperava e cumprimos por 5 minutos o nosso horário. Agradeço imensamente e continuaremos conversando, podem ter certeza. Segura, Marcelo.